Bem, então vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre o imposto sobre serviço, imposto de competência dos municípios. Para os maiores municípios, o principal imposto, porque eu digo para os maiores municípios, porque para os municípios de menor estrutura, os menores, eles normalmente não têm uma gama de serviços que vá repercutir numa boa receita, numa boa arrecadação do ISS, e tem a sua base tributária no IPTU, e também um imposto de relevância para os municípios. Porém, o ISS, sendo bem explorado e sendo naqueles municípios que tenham uma vocação empresarial, que se tem um estímulo ou alguma característica própria de prestação de serviço, você tem uma série de possibilidades de receita. Alguns municípios eles têm uma base tributária de serviço muito forte em razão de algumas estruturas, como, por exemplo, você verifica ali o Porto de Suape, Pernambuco. Ele está instalado não na região metropolitana, mas no município, se eu não me engano, é de Ipojuca. E isso atrai, apesar do porto ele ser dedicado a uma circulação de produtos, ele vai com uma série de serviços que estão relacionados à atividade portuária e que vai atrair uma gama de serviços para aquele município pequeno. Então, você vai ter um pequeno município, mas que, em razão desse empreendimento, esse grande empreendimento, vai gerar uma receita muito expressiva para o próprio município em termos do ISS. E aí nós podemos ver em vários municípios pequenos acontecer isso em razão desse tipo de empreendimento. É um imposto, assim como o ICMS, como o IPI, que incide sobre o consumo. Então, a característica dele de incidência é sobre o consumo mesmo. Então, estamos diante de um dos tributos que surgiram a partir de digamos assim, de um destrinchar dos impostos sobre o consumo. Em alguns países, nós temos um imposto só que incide sobre o consumo, e aqui no Brasil nós temos três: PI, incide sobre a produção na indústria, que não deixa de ser uma incidência sobre o consumo também, ou na cadeia produtiva. Temos o ICMS, que vai diretamente em toda a cadeia produtiva até chegar no consumidor final, e o imposto sobre serviço, que vai incidir sobre a atividade de prestação de serviço. O que é que vai diferenciar aqui do ICMS na partezinha do S, do final, do serviço do ICMS tributado pelo Estado? É que aqui é a preponderância de prestação de serviço. Aquele S ele incide sobre as atividades de serviço de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Os outros serviços estão aqui relacionados nessa competência municipal. E aí nós vamos entender como é que se dá essa distribuição de competência, como é que isso se aplica para a regra dos municípios, as competências que ainda geram uma série de conflitos. Então, apenas relembrando, nós temos 7 impostos privativos da competência da União, mais os impostos da competência residual e imposto ordinário de guerra, que seria um oitavo imposto, por assim dizer. E aí teríamos os outros tributos, as contribuições, enfim, taxas e tal. Nos estados, nós temos 3 impostos da competência privativa dos estados: imposto de transmissão causa-mortes, imposto de circulação de mercadoria e prestação de serviços, ICMS, e imposto de propriedade de veículo automotor, chamado IPVA. Na competência municipal, que é o objeto do nosso estudo agora, nós temos 3 impostos: o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; o ITBI, ou ITIV, como em alguns municípios é chamado, que é Imposto sobre Transmissão e Intervivos de Bens Imóveis. E aí a nomenclatura constitucional, nós vamos ver na próxima aula, é bem mais extensa, né? É imposto por ato oneroso sobre a transmissão por ato oneroso de bens imóveis entre vivos, é o ITBI. E o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS ou ISSQN, como pode ser chamado.
esse imposto, que é o objeto do nosso estudo nessa aula de hoje. Então, primeiro a gente tem que analisar qual é a legislação aplicável. Primeiro, nós partimos da base constitucional, nós temos lá o artigo 146, inciso 3º da Constituição, que estabelece esse tributo como da competência privativa dos municípios e do Distrito Federal, já que o Distrito Federal ele absorve a competência municipal por não ser dividido em municípios. Na base normativa infraconstitucional, nós temos primeiro o Decreto 406, lá de 1968, que veio regulamentar, antes da nossa Constituição 88, é lógico, na base do sistema tributário do sistema constitucional anterior, regulamentou o ICMS e o ISS. Pós 88, manteve-se, foi recepcionada esse decreto-lei como norma regulamentadora desses dois impostos. O ICMS, posteriormente, passou a ser regulamentado pela Lei Complementar 87, 96, e, na sequência, nós tivemos a Lei Complementar 116, já agora em 2003, que trouxe a norma geral em matéria do ISS. Porém, tem algumas questões a serem colocadas aqui. As disposições do decreto 406 que tratavam de ICMS foram expressamente revogadas pela Lei Complementar 87. Porém, no que diz respeito ao ISS, nem todas as disposições do decreto 406 foram revogadas. Ele revogou expressamente alguns dispositivos e outros mantiveram-se vigentes até hoje, que inclusive é objeto de discussões que nós vamos ver mais adiante. Mas a norma geral hoje é a Lei Complementar 116, com algumas disposições ainda dessa Lei Complementar, desse decreto 406 de 68, ok? Abaixo dessa disposição de norma complementar, porque a Constituição traz lá no artigo 146 que normas gerais em matéria de contribuinte, base de cálculo, isenção, imunidade, lançamento, em alguns aspectos, tem que ser por lei complementar, reserva de lei complementar. Então, por isso a necessidade de uma norma geral também e principalmente para dirimir conflitos de competência. Então, a maior justificativa para uma lei complementar específica é para dirimir conflitos de competência, já que nós estamos falando em mais de 5.500 municípios no Brasil, cada um estabelecendo a sua norma própria acerca desse imposto municipal. Então, veja como pode haver o conflito entre esses municípios na tributação, como pode haver também ainda um eventual conflito de competência entre o município e o Estado, num liame que existe com o ICMS, que nós vamos ver aqui adiante também. Então, nós temos, por exemplo, no município de Campina Grande, agora em 2016, foi aprovado o Código Tributário Municipal, revogando o Código Tributário anterior e disciplinando o ISS e todos os tributos, na verdade, dentro da competência do município. Então, observe que nós temos a norma constitucional, disposição constitucional distribuindo competência. Abaixo da norma constitucional, nós temos a lei complementar trazendo essas regras gerais na matéria do tributo. E para o ISS, temos a lei complementar 116 e a lei ordinária municipal, que vai de fato instituir o tributo no âmbito daquele município e definir as formas de tributação naquele município. Então, não basta a Constituição, não basta a lei complementar, é necessário a lei municipal. Recentemente, desde o ano passado, o Ministério Público no estado da Paraíba vem adotando uma política de incentivo e acompanhamento da receita pública e exigindo que os municípios, os prefeitos, instituam por lei os seus tributos. E aí, especificamente, o objeto nessa ação do Ministério Público Estadual tem sido com relação ao IPTU, já que o IPTU lá a totalidade dos municípios, mas para que seja exercida essa competência através de lei ordinária municipal. E aí alguns destaques sobre essa lei complementar 116 de Campina Grande, é que ela foi já alterada por outras leis complementares, fazendo alguns ajustes, inclusive por uma lei complementar federal, que alterou uma parte da regra geral dessa lei 116. Observem que existe uma coincidência aqui em termos de número, porque a lei complementar nacional, que regulamenta a nível nacional o ISS, é a lei complementar 116
de 2003. Complementar, que em nível municipal foi instituído em forma de lei complementar, que instituiu o Código Tributário Municipal, também recebeu, por coincidência, feliz coincidência, a numeração de lei complementar 116, só que de 2016, tá? Então, só um cuidado para não fazer essa confusão. E vai se submeter à lei geral do ISS, que é essa lei de 2003. Então, pelo princípio da legalidade, há a necessidade de uma lei ordinária ou lei complementar, como for a regra dentro da lei orgânica do município, para a instituição do ISS. E aqui foi pela lei complementar 116 de 2016. Então, alguns elementos de destaque que nós vamos tratar sobre a lei complementar de 2003, a lei complementar que regulamenta a nível nacional o ISS. Primeiro, com relação ao fato gerador. A Constituição diz lá que o ISS incide sobre a prestação de serviço, ou melhor, ele fala sobre serviços de qualquer natureza. Essa é a redação da nossa Constituição. E os municípios poderão instituir impostos sobre serviço de qualquer natureza, é a nomenclatura. Aí a primeira necessidade da lei complementar foi estabelecer o conceito de serviço. O que se caracteriza por serviço? A prestação de serviço. E aí a escolha do legislador, desde as normas anteriores que regulamentam o ISS, desde o decreto 406, até sucessivas leis complementares que foram alterando esse decreto 406 até chegar no 116, eles não optaram por conceituar serviço de forma aberta. Eles optaram por trazer uma relação de serviços numa lista em anexo à lei, dizendo que o ISS vai ser cobrado sobre os serviços constantes na lista anexa. Então, não trouxe em si uma conceituação do serviço para não deixar uma margem de subjetividade. Optou-se por um critério objetivo, relação de serviço. Isso traz algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que nos momentos em que você relaciona serviço, pode acontecer de esquecer algum serviço, deixar de fora a tributação. E isso abriu espaço para uma discussão nos tribunais e que acabou sendo pacificado na nossa jurisprudência acerca do que se chama de uma característica taxativa ou exemplificativa dessa lista anexa a essa lei complementar que regulamenta o imposto. Essa discussão já foi travada na égide das leis complementares anteriores que sucederam essa 116. E foi pacificado o entendimento que essa lei é taxativa. Ou seja, se o serviço não tiver descrito na relação, na lista anexa da lei complementar 116, não pode ser cobrado ISS sobre esse serviço. Ah, professor, e se o município estabelecer lá na sua lei municipal um serviço que não está na lei complementar 116? Não pode. O município vai ter que seguir a relação, a norma geral, taxativamente como está na lei complementar 116. Ok? Não pode fugir disso. Pode relacionar a menos? Pode. Não pode relacionar a mais do que esse. Então, a taxatividade da lista anexa a essa lei complementar já foi algo que foi definido jurisprudencialmente, está pacificado. Quem é o contribuinte? Se nós estamos falando de imposto sobre serviço, o contribuinte vai ser o prestador do serviço. Então, na relação contratual que se estabelece entre o aluno e a instituição, há uma prestação de serviço sobre a instituição de ensino. Então, o contribuinte do ISS, que é o serviço de educação que está sendo prestado na instituição, vai ser tributado pelo ISS. Então, o valor que for cobrado em termos de mensalidade vai servir de base de cálculo para a cobrança desse imposto, que será o valor da prestação de serviço. Ok? E aí, temos um detalhe acerca dessa definição do prestador de serviço. A lei complementar ele vai dizer o seguinte, que a legislação poderá atribuir a responsabilidade para o terceiro, isso até usando definição lá do artigo 128 do CTN, que já foi objeto de estudo por nós anteriormente, pode atribuir a um terceiro a responsabilidade pelo pagamento do tributo. E aí, em matéria do ISS, o responsável fica sendo o tomador do serviço. Então, veja,
Se uma indústria contrata uma construtora para fazer uma obra de reforma em um determinado galpão, um determinado espaço físico de ampliação lá do seu parque industrial, entendam que a indústria ela não é contribuinte do ISS, ela é contribuinte do IPI, do ICMS, tá? Mas ela contrata um prestador de serviço que vai executar uma obra de construção civil dentro de suas dependências. Então, ela é tomadora daquele serviço. O contribuinte do ISS sobre a construção civil é o construtor, prestador de serviço. Só que a legislação pode atribuir ao tomador de serviço, que no caso aqui exemplificado é a indústria, a qualidade de responsável tributário. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? Quando for feito o pagamento pelo serviço prestado, a indústria já vai descontar no valor a ser pago o percentual correspondente ao ISS devido sobre aquele contrato. E quem vai recolher esse ISS para o município ao qual é devido é o tomador de serviço, que no caso é a indústria. Tá? Então, ele vai na figura de responsável tributário. Tá? E aí tem um outro aspecto acerca de prestação de serviço que a lei deixou de forma muito clara, a lei complementar 116. Ela diz também quem não é contribuinte do imposto. E aí diz, não se caracteriza como contribuinte a autoprestação de serviço ou serviço prestado em relação de emprego. Então, veja, eu mantenho um vínculo com uma instituição. Eu sou professor. Então, como professor, sou prestador de serviço, ok? Beleza. Se eu estivesse prestando serviço na qualidade de contrato eventual, então eu deveria emitir a nota fiscal sobre os valores que eu recebesse e pagar um ISS como autônomo, pela prestação de serviço na relação contratual que eu tivesse mantendo com a instituição. Porém, a minha relação contratual com a instituição é uma relação de emprego, não é uma relação mera de trabalho. Está caracterizada no nível de relação seletista, como a gente poderia chamar no direito do trabalho. Então, existindo essa relação de emprego, eu não pago ISS sobre o valor que eu recebo pela prestação do meu serviço, porque, na verdade, eu estou prestando serviço em nome da instituição. Então, é ela que vai ter que pagar o ISS sobre a totalidade do serviço da sua receita pela prestação desse serviço, ok? Então, na relação de emprego, havendo relação de emprego, então esse prestador de serviço está submetido a uma relação de emprego com aquelas características que a gente estudou, vocês estudaram lá no direito do trabalho, subordinação, enfim, ele não vai ter que recolher o ISS. Da mesma forma, não existe a tributação do ISS na chamada autoprestação de serviço. Professor Airos Fernandino Barreto, foi meu professor na pós-graduação, ele tem um livro muito bom sobre tributação municipal, e ele trata exatamente disso. Ele diz assim, olha, imagine um cabeleireiro que corte o seu próprio cabelo. Então, está havendo uma autoprestação de serviço. Tá? Aí você vai dizer, professor, mas aí não seria remunerado, ele não estaria cobrando dele mesmo. Basicamente é essa lógica. Tá? Então, vamos pensar por outro lado. Eu tenho uma indústria e eu tenho um parque industrial com galpões separados e a indústria obtém caminhões. Esses caminhões são utilizados para internamente fazer o deslocamento da mercadoria semi-elaborado para elaborado e partindo de vários locais do seu parque industrial. Então, ela está prestando um serviço para ela de transporte. Está tendo um custo? Tá. Ela está diluindo isso no custo geral do produto. Mas é uma autoprestação de serviço. Não vai ser contribuinte do ISS. Por outro lado, pode acontecer, como assim acontece, que ao invés de adquirir caminhões para fazer esse transporte para depósito ou para outra área do parque industrial, ela opte por contratar um transportador que vai fazer esse serviço de transporte. Aí esse transportador, que vai pegar os produtos de uma parte da indústria e levar para outro galpão ou para um depósito que seja, vai fazendo esse transporte dentro do município, ele vai pagar ISS sobre o serviço que ele está prestando, porque ele está prestando serviço para terceiros. Já no caso, não é uma autoprestação de serviço. Ok? Então, é algo que a gente tem que ficar bem claro, e a lei complementar traz isso de forma bem evidente. A base de cálculo, eu já falei, está lá no artigo 7º. À medida que vocês tiverem qualquer questionamento, pessoal, podem
Interromper, né? Professor, Oi, pois não. boa noite. Boa noite. E com relação aos profissionais liberais, como, por exemplo, o advogado, quando ele presta um serviço, Certo. ele paga ou não o Paga. ISS? Deve Paga o pagar. ISS. Sobre o Advogado, valor da causa, sobre o valor da causa, sobre... não, veja só. Existe um regime especial para os chamados profissionais liberais, profissionais autônomos, que foi instituído lá pelo Decreto 406 de 68. É um regime de tributação fixa. Então, o que é que ficou estabelecido lá no artigo 10, que não foi revogado pela Lei Complementar 116? Para esses profissionais, não será tributado sobre o faturamento deles. Eles serão tributados sobre um valor fixo do ISS. Tá? Então, Independente do valor das causas e da independente quantidade do de valor da causa. causas. Tanto faz se você é um advogado com 10, 20, 30 anos que ganha aí seus 20, 30, 40 mil por mês, ou um advogado recém-formado que ainda ganha aí R$ 1.000 a cada 2 meses e com muito suor. Tanto faz. Não vai Eu haver uma também, distinção, que inclusive Professor, tem até pense um no questionamento estímulo. acerca disso. Oi? Pense no estímulo. Passa anos É, e anos. tem uma discussão até interessante acerca disso, Renato. Veja só. A lei diz que a tributação será fixa, tá? Mas existe uma regra constitucional da capacidade tributiva. Então, o município pode estabelecer um valor fixo, mas também ele pode estabelecer um valor proporcional. Ele pode dizer, por exemplo, que, olha, o profissional liberal que tem uma renda bruta de até, sei lá, R$ 10.000 por mês, vai pagar R$ 1.000 de ISS por ano. Tá? Seria bem Se mais ele tiver uma viável renda assim. bruta. Oi? Seria mais viável assim. Pois E é. até mais E hoje é o justo, né? seguinte, Campina Grande, nós temos hoje dá 20 unidades fiscais de referência, dá mais ou menos uns R$ 1.000 por ano. É o valor do ISS do profissional liberal. Não é um valor alto. Se você for fazer as contas, é melhor pagar 2 ou 5% que seja sobre o seu faturamento ou R$ 1.000 por ano. Vai depender. Você está um profissional em começo de atividade, R$ 1.000 por ano vai pesar. Mas se você já professor, tem um nível de clientela, um nível de produção, isso aí não vai ser muito substancial para você. Pois não? é justamente isso que eu ia lhe dizer, que são 20 unidades, que eu, como contador, eu Isso, pago anual. isso, exato. Dá mais ou menos uns R$ 1.000, não é isso? O ano passado chegou a quase R$ 1.000, 900 e alguma coisa. Isso. São 20 unidades fiscais de referência do município. Perfeito. Então, Certo. inclusive, tem um município que estabelece um valor fixo por mês. Então, você vai pagar, tipo, R$ 90 por mês. É um valor fixo. Então, E já tem é mais ou menos município que é isso. anual. E alguns são anuais. Aqui a gente faz mais ou menos um misto, porque a gente coloca anual, aqui em Campina Grande, mas divide em até 10 vezes. Então, quando divide em 10 vezes, dá mais ou menos R$ 10 ou R$ 96 por mês. Infelizmente, desde que a gente instituiu a Lei Complementar 116, o setor lá não conseguiu gerar com tempo hábil para dividir em 10 vezes. Então, dividir em 4, 5, 6. Acho que foi o máximo até agora, não foi, Elialda? Dos últimos anos? Percebeste? O ano passado foi até 6 vezes, se não me falha a memória. É isso mesmo. Esse ano eu dei pressão lá no setor para ver se a gente lançava para parcelar com mais tempo, mas ainda o pessoal ainda está vendo como é que vai ser feito isso. Mas Esse assim, ano eu não recebi ainda não, viu? não foi gerado ainda não. Eu estou querendo pagar, mas não recebi. Tá querendo pagar, é? Deixa eu dizer É. uma coisa em primeira mão para ti. A Hum. gente está pensando em suspender a cobrança, deixar lá mais para frente. O que é que tu acha? Mas em relação ao quê? Devido à questão da pandemia? Isso. Tem alguns Seria. municípios que estão postergando o início do pagamento disso e deixando para lá mais adiante. Porque a quantidade maior de parcelas até agora também foi 6 vezes, começando a pagar a partir de junho, mais ou menos, para quem parcela, né? Isso.
vai ficar até o final do ano mesmo. É. Porque, se não me falha a memória, o ano passado eu recebi por volta do mês de fevereiro, professor. Fevereiro, março, foi mais ou menos por aí. Foi em abril. Foi? Teve um ano que foi lançado em agosto, acho que foi ano retrasado. Se eu não me engano, o ano passado foi lançado em abril, se eu não me engano. Eu me lembro que foi próximo Do IPTU. ao IPTU, que o layout do carnê é bem parecido. É. Tem até gente que confunde. Eu já paguei IPTU porque tá chegando de novo esse negócio aqui. Pois Mas é. não é. É o ISS ofício, né? Que é lançado. Exatamente. Oi, alguém mais falou? Desculpa a interrupção. Pois não. Com relação a prestações, ou melhor, um caso de pro bono, por exemplo, Certo. haverá o pagamento ou a incidência do ISS nesses casos ou não? Foi pro bono, você não tem base de cálculo, né? Ok. Entende? E aí isso pode entrar numa característica, saber se de fato foi pro bono ou não. Porque tem uma coisa chamada descontos condicionados ou incondicionados. Então, por exemplo, você estabeleceu, olha, se você cumprir determinado condição aqui, esse serviço vai ser pro bono. Ou gratuito, né? Se você não cumprir, vai ser cobrado X. Entende? Pode acontecer isso. Se acontecer isso, é o que a gente chama de desconto condicionado. Porque é condicionado a um evento futuro e incerto. Aí, nesse caso, se houver condição dessa natureza, aí vai ser cobrado mesmo que o sujeito cumpra a condição e receba o serviço gratuito. Tá? Porque no momento da prestação de serviço, era incerto se ele ia cumprir o requisito para ter a gratuidade ou o desconto, eventualmente. Certo? Agora, se desde o início já ficou caracterizado que o serviço é gratuito, então não tem o que se falar em cobrança do ISS. Ok? Compreendeu? Quem foi que perguntou? Foi Daniel? Ok, professor. Eu. Foi. Cadê? O Wendel perguntou aqui. Esses tipos de serviço é o KNAI da discriminação da nota na cobrança do imposto? Assim, vamos lá. KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, todo tipo de atividade tem um código correspondente. Cada KNAI tem os serviços correspondentes àqueles KNAIs. Então, tem uma lista de serviços na completar, até aqui para vocês verem a redação dela, como fica. E eles ficam vinculados a esse serviço. E vai também ser estabelecida a alíquota para cada tipo de serviço. Entende? Então, por exemplo, você vai ter um KNAI lá que vai estar caracterizado serviço de hotelaria. Então, o serviço de hotelaria, o que é que abrange o serviço de hotelaria? E aí tem a prestação de serviço código próprio no item da lista de serviço lá na lei complementar. Entendeu, Ender? Não sei se eu fui claro. Deu questionamento. Deixa eu aqui. A lei complementar 116. É interessante. Professor, um segmento também Oi. que antes não era contribuinte e passou a ser de alguns anos, foram os cartórios, né? Inclusive, Sim, quando foi instituído, aí a gente teve que tentar resolver junto à prefeitura, porque tinha os valores em aberto, a gente teve que parcelar. Cartório teve uma peculiaridade com relação a cartório, porque é o seguinte, os cartórios estavam estabelecidos na Lei Complementar 116 como um serviço. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Inclusive, até mesmo o CNJ não tinha como cobrar. Aí, depois de toda essa mudança, eles inseriram já nas guias. Aí a gente justamente recolhe dos clientes, do usuário, né? Do usuário, e depois emite uma nota fiscal em nome única, do próprio, única em nome do próprio cartório. Exato. Ó, vocês estão vendo aí a lei complementar? Estou dando para ver aí na tela para vocês. No momento não, professor. Sim, eu estou vendo.
Isso aqui é um texto da Lei Complementar 116. Aí veja que tem uma relação, é um anexo à Lei Complementar que eu falei lá atrás sobre a definição de serviço. E esse anexo tem a relação aqui, ó, de todos os serviços que são tributáveis pelo ISS. Então, item 1.01, análise e desenvolvimento de sistemas, 0.02, programação, e aí vai por item, por tipo de serviço e subitem, né? Então, veja, por exemplo, na atividade 4, serviço de saúde e assistência médica. Aí vem 401, medicina e biomedicina, 02, análise clínica, patologia, parará, parará, 03, hospitais, clínica, laboratório, 04, instrumentação cirúrgica, acupuntura, 05, enfermagem, serviço farmacêutico, e vem toda a definição de tributo, de serviços. E um característica interessante dessa lei complementar é que, para ela não correr o risco de não citar todos, ela utilizou uma expressão bem peculiar aqui, ó, e congêneres. Para dizer assim, então, ó, hospital, clínica, laboratório, sanatório, manicômio, casa de saúde, posto, ambulatório e congêneres. Ou seja, o que se equiparar a isso aí é considerado serviço, vai ser tributado nesse item. Tá? Você pode observar que em quase todos os serviços, itens, ele usa essa expressão, né? Casa de repouso e recuperação, creche, asilos e congêneres. E aí segue. E aí, lá no item 20, ele vai ter na relação essa atividade que você falou aí, ó. Serviço. Cadê? 21, perdão. Serviço de registro público, cartórios e notoriais. Ou seja, os cartórios, eles já eram devedores do ISS. Qual o problema? É porque eles tinham uma ação aqui no município de Campina Grande que reconheciam, ou que tinham umas decisões liminares que não reconheciam a eles a obrigação de pagar o ISS. Só que essa ação chegou à tramitação final, perdeu-se, isso é uma decisão lá de 2009, e aí o município ficou nessa história, cobra ou não cobra, cobra ou não cobra, se ela laminar vale ou não vale. E aí passou-se a se cobrar, quando foi em 2016, aqui em Campina Grande, que entrou um novo quadro de fiscais, nós revemos essa situação, solicitamos para passar a fazer a cobrança, e aí quando foi feito esse lançamento. E aí foi cobrado dos últimos 5 anos, que não estavam sendo pagos. Os fiscais que deveriam ter procurado outra coisa para fazer, né? Porque eu trabalho com cartório também. Olha, só de cartório, Campina Grande hoje tem a receita que paga a folha dos fiscais. Pois é, porque justamente eu sou contadora de 2 cartórios aqui em Campina Grande também. Então, vocês não tinham que fazer, inclusive as reuniões, eu participei justamente para verificar como ia ser feito o pagamento, né? Que foi parcelado, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, não, viu? Foi. Choraram demais, tudo ganhando dinheiro e reclamando lá que não tem como pagar. Mas, enfim. E aí um acordo que foi feito na época foi que eles pudessem repassar esse custo do imposto para o usuário, e aí foi feito um acordo até com a ANOREG, que é a Associação dos Notoriais do Estado, e foi gerado um modelo de nota fiscal única, né, com a prestação do serviço todo, e a ANOREG passa o relatório para a prefeitura com todos os serviços que são prestados por todos os cartórios. Então, simplesmente a gente verificou quais foram os serviços prestados e mandou a notificação. Não tinha nem como dizer que não prestou o serviço, né? Estava tudo lá no pé da nota. Então, está aqui. Então, já existia essa obrigação. Não vinha sendo cumprida. Estava no cumprimento da obrigação por conta de uma pendência de um litígio judicial acerca dessa matéria. Ok? Algo mais por enquanto? Aqui foi, né? Então, vamos seguir. Então, a base de cálculo. Por exemplo, vamos pegar aí, serviço de cartório. Qual é a base de cálculo? É o valor do serviço que ele cobrou. Pelas escrituras, pelo registro, pelos reconhecimentos de firma, enfim. Relaciona, bota todos os serviços. No caso dos cartórios, tem uma peculiaridade, porque em cada ato notorial é cobrado uma taxa para uma contribuição para o Ministério Público,
uma contribuição para outra entidade, que eu não vou lembrar, FAMUP, não lembro qual é. FARPEM. Tem 3, se eu não me engano. E aí a gente... FARPEM. A gente paga FEPJ. FEPJ. FARPEM. Isso. E FMP, eu acho, né? Exatamente, estava tentando lembrar. Isso. Aí essas 3 não vão compor a base de cálculo do ISS, por quê? Porque isso não caracteriza serviço. Nós estaremos cobrando o ISS sobre um fundo que era destinado a terceiros. Então, a nossa lei regulamentou isso, então retira-se da base de cálculo esses fundos que são cobrados naquele documentozinho de arrecadação que é gerado para o cartório para o usuário. Então, cobra só dessa diferença. Ok? E aí lá vem... Qual é a exceção que existe nessa questão da base de cálculo? E veja que essa questão do cartório não é exceção, apenas é uma verificação do que compõe, do que é serviço. Na matéria de construção civil, tem uma peculiaridade. Porque quando nós vamos consultar o item 702 e 705 da lei complementar, vamos aqui à lei complementar novamente, para analisar essa questão. Olha o que diz a lei complementar acerca disso, e aí foi uma forma que a lei encontrou para dirimir um conflito de competência que existia com a tributação do ICMS. Porque existem serviços que estão agregados a esse serviço à utilização de material. E existem produtos que são vendidos em mercadorias que estão agregados a uma prestação de serviço. Então, precisava definir o que é que vai ser tributado pelo ISS, o que é que vai ser pelo ICMS, se vai ser tudo por um ou por outro, ou parte por um, parte por outro. E aí a lei complementar 116 veio trazer isso de forma mais clara. Então, quando nós consultamos, por exemplo, aqui, vamos lá no item 702, 705, a gente vê como está disciplinado isso. Então, veja, olha o que diz aqui o item 702 e o 705. Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica, elétrica e outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço, para construção civil em geral, né? Aí ele diz que isso é um serviço. Mas veja que ele abre aqui um parênteses para dizer o seguinte, olha, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Tá? Ou seja, aí é uma discussão que, afinal de contas, ficou definida por conta dessa expressão que a legislação usa, produzida. Então, o entendimento dos municípios seriam só aquelas mercadorias que eram produzidas pelo prestador. Se ele tivesse comprado um material para usar na obra, não tivesse sido produzido por ele, não seria deduzido. Então, o entendimento dos municípios e até da jurisprudência até meados de 2010 era que só deduzia, por exemplo, os pré-moldados. O cara tinha lá um canteiro de obra, produzia um pré-moldado fora do canteiro de obra e levava esse pré-moldado, colunas, vigas e aquelas estruturas para dentro do canteiro de obras. Então, essa mercadoria aí, pré-moldado, o custo dela seria tirado da base de cálculo do ICMS. A jurisprudência mudou, o entendimento que foi que todo o material adquirido pelo prestador que se incorporar à obra vai ser retirado da base de cálculo do ISS. Então, areia, cimento, concreto, maçame, tudo que ele utilizar para os canos que eventualmente ele compra para colocar no material hidráulico, enfim, vai ser deduzido dessa base de cálculo do imposto. Então, alguns municípios, como no caso de Campina Grande, eles permitem essa dedução, só que criam os critérios. Você vai ter que comprovar que aquela mercadoria foi utilizada para aquela obra. E aí, como alguns contribuintes têm dificuldade de fazer esse controle, porque às vezes eles compram um lote de mercadoria, aí usam uma parte no estoque, usa para uma obra, para outra e não se consegue separar, aí os municípios optaram por fazer uma dedução presumida, dizendo, olha, você não precisa comprovar quanto de material utilizou, não. Você vai descontar que 40% da sua base de cálculo vai tirar, porque entende que, em média, entre 40% e 50% da obra o custo é de material. Vai depender muito do tipo de obra.
Então, alguns municípios estabelecem uma redução de 40%, outros de 50%, tem município que estabelece até de 60%. Fica a critério de cada município. E aí o contribuinte vai fazer o cálculo. Se na minha obra eu usar mais de 40% de material, eu vou fazer essa dedução real, basta que eu comprove. Vou lá, me organizo, dou um trabalho à minha contabilidade para controlar isso, né? Os contadores de plantão. E vou fazer essa dedução de material. E aí não tem limite. Eu já vi obra, por exemplo, que o cara comprovou que 80% daquela obra foi de material, descontou, beleza, está lá comprovado. Se ele não tem como comprovar, e aí muitos reclamam que, por exemplo, muito material que eles compram, por exemplo, areia, maçame, pedra, brita, compra sem nota. E aí se compra sem nota, não vai poder descontar. Aí eles preferem fazer essa dedução de forma presumida, desconta 40% e pronto. Né? Mas tem direito a fazer esse desconto. Isso está no item 702 e no item 705 que vocês observam aqui. Ok? Então, há a possibilidade de dedução do material que vai retirar da base de cálculo. Ou seja, de fato, é como se o ISS estivesse sendo cobrado só sobre a mão de obra. Seria efetivamente a prestação de serviço. Ok? Então, isso é um detalhe importante, que foi objeto de muito questionamento. Eu já dei uma palestra no Congresso só sobre esse assunto aí, do ISS sobre construção civil. Foi até interessante que quando eu estava preparando minha palestra, ia ser no sábado de manhã, na sexta-feira houve uma mudança de entendimento do STJ acerca dessa matéria, na verdade do STF, que havia uma divergência entre as duas cortes, e alinhou o entendimento, mudando o entendimento. Eu tive que mudar minha palestra às vésperas para contemplar essa mudança de entendimento dos tribunais superiores. Então, veja, outro elemento essencial aqui do ISS é a alíquota. Né? Lembrando que os tributos têm os seus elementos quantitativos e aí base de cálculo e a alíquota formam os elementos para valoração do tributo, saber quanto se deve pagar. A lei complementar estabelece que a alíquota máxima que os municípios podem cobrar é de 5%. E não falou nada, na verdade, não foi vetado esse dispositivo que estabelecia uma alíquota máxima mínima de 2%. Tá? Então, por um determinado período, ficou uma incógnita se algum município poderia cobrar menos de 2%. O entendimento de parte da jurisprudência e parte da doutrina é que o artigo 88 do ADCT, das disposições constitucionais transitórias, estabelecia que enquanto não sobreviesse a lei complementar para regulamentar o ISS, a alíquota mínima seria de 2%. Alguns municípios entendiam se a lei complementar veio e não estabeleceu a alíquota mínima, é como se ela estivesse permitindo uma alíquota menor que 2%. Isso gerou uma guerra fiscal entre os municípios terríveis. Vocês terem uma ideia, os municípios do entorno de São Paulo passaram a atrair as empresas de prestação de serviço para lá, para os municípios. Barueri foi muito intenso nisso. Da seguinte forma, São Paulo é um grande consumidor. Tem um parque industrial grande, comércio muito grande, então é um grande consumidor de serviço. E aí os municípios, para atrair negócio, empreendimento e receita tributária para lá, o que fizeram? Olha, vem se instalar aqui, que em São Paulo, se você for pagar lá em São Paulo, que está lá em São Paulo, você vai pagar 5% do ISS. Aqui você vai pagar 0,5%, 1%. E aí São Paulo ficou na briga com o pessoal por conta disso. E também por conta da competência tributária, de se era no local da prestação, no local do estabelecimento, que a gente vai tratar já sobre isso. E gerou toda essa discussão. A Lei Complementar 116 não resolveu essa discussão. Isso só foi ser resolvido agora pela Lei Complementar 87 de 2016, que alterou no final de 2016 a Lei Complementar lá de 2003 e veio dizer que, olha, a alíquota mínima tem que ser de 2%. Tá? Então, os municípios podem cobrar entre 2% e 5%. Certo? Tem mais Professor, pois não. Cartório aí em Campinas, qual a porcentagem? 2%. 2%? Ixi. 2%. Aqui pagamos 2,5%. 2,5%? Aqui em Campinas ficou 2%. Foi até na época do acordo. Tá melhor que aqui. Tá, né?
Se pudesse transferir para cá, né? Não. Tá bom. Professor, no início a alíquota ia ser maior, né? Aí teve umas reuniões e se chegou a esse acordo de ficar em 2%. Na verdade, a alíquota que estava prevista na legislação era 5%. É porque também o faturamento aí em Campinas é totalmente diferente daqui da minha cidade. É bem alto. Com certeza. Mas há controvérsias, porque aqui em Campinas tem vários cartórios. Geralmente em cidades menores é um cartório só para tudo, né? Cartório de notas, de registro. Não, amiga, aqui Então na minha engloba cidade tudo. somos 3. Ela está com medo de tu despertar uma fiscalização para lá, viu? Aqui somos 3. Mas, É complicado. de fato, a própria pujança do município, Professor, do município já licença. induz um faturamento maior dos cartórios. Isso aí é evidente. Os municípios maiores vai ter mais cartórios com faturamento maior. Isso é natural. Pois não. Tem aluno querendo entrar na aula. Na aula, peraí. Porque se eu não tiver com a tela aberta Obrigado. Se tiver com a tela aberta do aplicativo lá do Meet, ele não apita, não dá sinal, não. Entraram. Bem-vindos, Marlon e David. Então, entenda aqui, que é essa regra aqui no município. Aqui era 5%, quando a gente passou a cobrar, os cartórios, beleza, tudo bem, vamos pagar, mas vamos fazer o seguinte, bota aí para reduzir a alíquota. Aí, por uma questão de política do município, foi estabelecida uma redução de alíquota para eles, como tem para o setor de saúde, que é 2,5%, e o setor de... Não, perdão, o setor de saúde é 3,5%, e o setor de tecnologia, pela característica que é um polo tecnológico, também ficou estabelecido uma alíquota reduzida de 2% para os call centers. Tem 2 grandes call centers aqui na cidade, e aí quando passou a ser tributada essa atividade, que até então tinha um benefício fiscal de isenção, a alíquota zero mesmo, não era nem a alíquota zero, era isenção mesmo. Quando foi revogada a isenção, aí passou a cobrar a alíquota mínima de 2%. Então, e o restante, todo mundo com 5% de ISS. Aí aqui o que a gente falou agora há pouco, o ISS do profissional liberal, nível superior, 20 unidades fiscais de referência, e isso Campina Grande. Aí cada município vai estabelecer as suas, tá? E aí vão pagar de forma fixa. Independentemente do faturamento, paga as 20 unidades fiscais de referência. Ok? É uma forma de tributação diferenciada. Há quem diga que isso se deve ao fato de o faturamento já ser base de cálculo para o imposto de renda e não poderia haver 2 impostos tributando sobre a mesma base de cálculo. Aí é uma outra discussão que se trava. Não há uma restrição, havia uma espécie de um bis in idem aí, enfim. Mas a discussão é em torno disso, e por isso foi estabelecida essa tributação fixa. Ponto de conflito fortíssimo que ainda não foi totalmente resolvido na tributação de ISS, local de incidência. Cara, como isso é complicado. A regra da lei complementar seguiu a regra da legislação anterior. Qual era a regra das legislações anteriores? Ele estabeleceu o seguinte: olha, o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador ou de seu domicílio. Ponto. Então, não importa, a princípio, onde o serviço for prestado. Importa onde o prestador de serviço estiver sediado. Já existia uma jurisprudência do STJ entendendo que o serviço o ISS é devido onde o serviço for prestado. Mas isso era entendimento jurisprudencial de algumas turmas do STJ, não estava pacificado nesse sentido, e isso era uma guerra entre os municípios. E aí, nesse exemplo que eu falei de São Paulo foi um grande coadjuvante nessa disputa, porque ele estava tendo perda de receita por conta desses municípios no entorno. Estavam atraindo as empresas de prestação de serviço para lá, apenas para ficar sediada lá, mas no serviço de São Paulo. Estava essa discussão, que foi que a lei complementar veio fazer. Ele reforçou
que o ISS vai ser devido no local da prestação, no local do estabelecimento, mas olha o que ele diz aqui no artigo 3º, que é quando ele vai tratar essa questão do local de incidência. Ele diz assim: o serviço... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta deste, no local do domicílio do prestador. Bom, então, regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento. Então, onde está a sede do prestador de serviço. A empresa dele está sediada, ok? Regra geral. Só que ele trouxe agora, diferentemente da legislação anterior, trouxe uma série de exceções. Aí ele diz, exceto nas hipóteses previstas em 1 e 25, quando o imposto será devido no local. Aí ele diz assim, então, olha, regra geral, o imposto é devido onde o prestador tiver a sua sede. Porém, para esse serviço, esses 25 serviços aqui, itens de serviço geral aqui, teve alguns que houve veto, não foram aprovados, 25 menos 2, aí 23 relações de serviço, o imposto será devido no local da prestação. Tá? Então, vamos observar aí quais são esses serviços. No local do estabelecimento do tomador ou do intermediário de serviço, na hipótese do parágrafo 1º da lei complementar. O que é esse parágrafo 1º do artigo 1º? É quando ele vai tratar de exportação, tá? Porque o parágrafo 1º diz que o imposto também incide sobre serviço proveniente do exterior e cuja se prestação se tem iniciado no exterior. A incidência da importação de serviço. Ele não vai haver incidência sobre a exportação de serviço, que aqui tem um dispositivo mais adiante aqui, tá? Aqui no artigo 2º, inciso 1, não incide o ISS sobre a exportação do serviço para o exterior do país, mas na importação incide. E aí, onde é que vai ser cobrado? No município do tomador de serviço. O cara daqui contrata um serviço de um prestador de fora. Então, o ISS vai ser devido aqui no município de Campina Grande, e quem vai recolher vai ser o tomador de serviço, ok? Aí lá vai, instalação de andames, palcos, cobertura, estrutura, execução de obras que estão relacionadas lá no item 702 e 719, serviço de demolição, que estão lá no item 704, edificação em geral, de pontos, portos, que é o item 705, e aí segue. Se vocês observarem, todas essas exceções aqui são serviços que, pela sua natureza, geralmente são prestados fora do estabelecimento do prestador. Não são prestados no local do estabelecimento. Tá? Geralmente são serviços que o sujeito tem que sair da sua sede e ir em loco lá, fazer a demolição, executar uma obra, fazer uma limpeza, fazer uma varrição, uma coleta de resíduo, um tratamento de efluente, um serviço de florestamento, reflorestamento, uma dragagem, um serviço de escoramento. Veja que são todos serviços que, naturalmente, eles são prestados fora do local. O serviço onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso de estacionamento, dos bens vigiados, você fazer uma vigilância remota. Muita empresa está fazendo esse serviço de vigilância remota, né? Você tem lá uma empresa lá em Curitiba fazendo a vigilância remota de um estabelecimento, de um local aqui em Campina Grande. Então, se o bem vigiado está sendo aqui em Campina Grande, essa empresa de Curitiba, que está remotamente fazendo a vigilância da empresa daqui, tem que recolher o ISS aqui para Campina Grande. Se um construtor sai daqui de Campina Grande e vai executar uma obra lá em Lagoa Seca, então essa obra vai ter que ser tributada lá pelo município de Lagoa Seca e não para Campina Grande, onde é a sede dele. Tá? Se o Banco do Brasil contrata uma empresa para fazer o serviço de limpeza, aquele serviço terceirizado de limpeza, contrata uma empresa de João Pessoa, e o pessoal de João Pessoa traz seu pessoal e faz o serviço de limpeza aqui nas agências do banco aqui em Campina Grande, então o ISS vai ser devido aqui para Campina Grande.
Entende? Então, isso aqui a lei vai trazer isso de forma mais clara. Tá? Então, eu vou dizer quais serviços. Apesar de que alguns serviços, ainda alguns municípios, mesmo quando São Paulo, continuam insistindo que não foram contemplados aqui e que seria devido no local da prestação de serviço. Mas isso não é matéria pacificada, ainda é uma discussão jurisprudencial que deu uma acalmada com esse regramento aqui da Lei Complementar 116. E foi incluído recentemente aqui, ó, esses outros serviços, veja, acho que é o 24 e o 25, isso, 24. No domicílio do tomador do serviço, no caso de serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito. Olha o que é essa situação. Onde estão sediadas as administradoras de cartão de crédito no país? São Paulo. E não São Paulo capital por conta daquela característica de tributação mais cara. Estão lá nos municípios da circunvizinhança de São Paulo. Prestando serviço para o Brasil todo. Aí os municípios, opa, peraí. Administradora de cartão de crédito, faturamento altíssimo. Só não só quem só perde para os cartórios. Só ganha para os cartórios, na verdade. Né? Então, chega lá e pagando todo o ISS para um município só, concentrado, está injusto. E aí, nessa discussão de onde era devido ou não, foi feita a alteração da lei complementar para dizer de forma bem clara, olha, no caso de cartão de crédito, no caso de plano de saúde, que está aqui no item a seguir, é o 1004, no caso de plano de saúde, o serviço de streams também está contemplado aqui com essa alteração. O imposto será devido onde se caracterizar a execução de serviço. Foi o que aconteceu. As operadoras de cartão de crédito e plano de saúde entraram com uma ação e está sob a relatoria do ministro... deu um branco agora, aquele careca, como é o nome, lembrem aí, por favor. Alexandre Moraes, perfeito. E deu uma decisão liminar suspendendo esse dispositivo e, por enquanto, não está sendo cobrado pelo município destino. Quando passar essa decisão, se a ação cair e as operadoras de cartão de crédito, plano de saúde, passarem a recolher aqui para o município, só para vocês terem uma ideia, a expectativa é que Campina Grande passe a receber a mais, só das operadoras de cartão de crédito, equivalente a 7 milhões de ISS. Dá para fazer um bocado de coisa, não dá? Dinheiro todo concentrado lá em São Paulo. Mas, por enquanto, nós não podemos tributar porque tem essa decisão liminar suspendendo ainda e a ação ainda está tramitando. Tá? Mas foram novos serviços incluídos aí. Ok? Então, todo esse serviço, a regra desses... E como seria a questão da base de cálculo? De quê? Para justamente ser recolhido em Campina Grande. Seria pelas vendas, justamente... Você quando faz uma venda de cartão, por exemplo, Mirelle fez uma venda no cartão de crédito lá na loja dela. Ela vai receber o valor que foi passado no cartão? Não. Vai ser descontado um percentual da administradora de cartão de crédito. 3%, Exatamente. 5%, entendeu? Então, isso é a receita do cartão de crédito que caracteriza o serviço dela. Essa vai ser a base de cálculo. Entendeu? Foi criado até um aplicativo nacional para ver essa distribuição. Então, todas as administradoras, para não precisar ir em cada município se cadastrar e sair emitindo nota para cada município, porque ia ser um pandemônio para fazer, foi criado um sistema único em que eles iam fazer o recolhimento lá nesse sistema único, como é feito no Simples. E aí esse sistema único distribuía para cada município, de acordo com o relatório que as operadoras de cartão de crédito enviasse. Então já tem sido até criado isso aí e tudo mais, mas aí acabou entrando com essa ação. Está no STF, está aguardando lá a decisão disso. Ok? Então veja, a regra é que o serviço será devido no local do estabelecimento. As exceções que estão lá nos incisos do artigo 3º, é que vai ser devido no local da prestação de serviço, ok? Só para aqueles 23 serviços que estão ali relacionados,
23 incisos, serviço relacionado aos 23 incisos do artigo 3º da lei complementar. Tá? E aí é o que... Tá, eu tenho até que atualizar isso aqui. Ó. Sim, deixa eu aproveitar e alterar isso. Peguei um slide anterior aqui. Fora do estabelecimento prestador. Perfeito. Aí vamos seguir. Outras questões controversas acerca do ISS aqui, a lei complementar. A incidência, né, dessa discussão que eu falei da guerra fiscal, a lei complementar esse precedente do STJ. A retenção na fonte. Gente, como isso ainda dá margem a conflito. Existem municípios, a maioria dos municípios estabelece que os tomadores vão fazer a retenção do serviço. Aí lá vem uma discussão. Mas esse serviço aqui caracteriza como prestado fora ou dentro do município, é devido onde? Como é que acontece isso? Dá um exemplo que a gente está acompanhando aqui no município. Serviço de saúde. Um médico sediado aqui vai dar plantão e prestar um serviço lá em Uiraúna. Chega lá, presta o serviço e volta. Pela regra da legislação, a sede dele é Campina Grande. Então, quem tem que recolher o ISS para Campina Grande. Semana passada, a gente recebeu um laboratório que fez exames laboratoriais, testes para Covid-19, para o TCU lá em João Pessoa, para os servidores do TCU lá em João Pessoa. Então, ele foi lá, coletou as amostras, trouxe para aqui, fez o serviço e deu o resultado. Aí, pela legislação municipal, o TCU estava fazendo a retenção lá. Aí a gente, peraí, tudo bem, ele pode fazer a retenção, mas não pode recolher para João Pessoa, tem que recolher para Campina Grande. E estava acontecendo muito eles fazendo por lá, a maioria desses órgãos públicos federais tem a sede lá em João Pessoa e os estaduais, faziam a retenção lá na capital e recolhia para a capital. Mas não observava a regra da lei complementar que dizia que para esse serviço o imposto seria devido no local onde o prestador tivesse sede. Tá? Então isso até hoje ainda gera algum conflito por esses conflitos de legislação municipal. Outra questão, essa é uma que é recorrente. Eu acho que todo mês pelo menos uma pessoa chega lá querendo emitir uma nota fiscal por locação de bem. Veja, a lei inicialmente estabeleceu que entre os serviços estava o serviço de locação. Só que já existia uma discussão na da legislação anterior se locação era caracterizado como serviço ou não. Que foi que o STJ decidiu, e o STF também pacificou entendimento, que locação pura e simples não é serviço, é cessão de direito de uso. Então, se eu alugo minha casa, um apartamento, tem um escritório, tem uma sala, e alugo para alguém utilizar, não é serviço, cessão de direito de uso. Então, não pode ser tributado pelo ISS. Locadora de automóveis, aqui é a Localiza, Hertz, qualquer uma dessas aí. Então, se ela aluga o carro, você chega lá, faz o aluguel, dá a sua caução, pega o carro e você sai dirigindo, cessão de direito de uso. Então, não é tributável pelo ISS, ok? E o que é que eu chego recorrentemente? Chego pessoas querendo emitir nota fiscal de serviço para o serviço de locação. Aí lá vai eu explicar que não tem como emitir uma nota fiscal de serviço porque locação não é serviço. Então, ele vai emitir recibo, qualquer outra coisa, mas a gente não permite a emissão de uma nota fiscal por algo que não se caracteriza como serviço, seguindo a própria definição que foi pacificada na lei complementar, com base nessa decisão dos tribunais superiores. Ok? Agora, se eu vou numa empresa dessa de locação, que seja, e contrato um automóvel com um motorista, aí é diferente. Porque aí eu não estou mais contratando uma pura locação de bens. Eu estou locando o serviço de transporte, que é a locação com o operador. Um grande construtor dessa vai numa empresa tem umas, acho que é Promina e outras que tem por aí, que aluga equipamento para construção civil. Aí eu vou lá atrás de uma retroescavadeira. Se eu pegar a retroescavadeira, levar para o meu canteiro de obras e pegar o meu operário e ele mesmo fazer o serviço de perfuração, seja, então não há uma prestação de serviço por quem locou o equipamento, o bem móvel. Tá?
Aí uma cessão de direito de uso que não vai ser tributado pelo ISS. Agora, se eu alugo e o cara manda a retroescavadeira com o operário dele, e o operário dele é que vai fazer a escavação, aí é uma alocação com o operador que vai ser tributado pelo ISS. Certo? Então, tem a ver apenas essa distinção, e a lei complementar ela veio trazer isso. Aqui é o subitem que ela fala sobre isso aqui. Locação. Tá aqui. Serviços prestados mediante locação. Tá? É o item 3 da lista. Seção de direito de uso e congêneres. Ele até utilizava isso. O artigo, o 3.01, tratava de locação pura e simples. E aí isso foi vetado, com base na decisão do STJ. E os outros aqui, eles são com operário, quando for alocado um bem com operário, tá? Então, serviço prestado mediante locação. Então, supõe isso, vai lá a locação do equipamento com um operário que vai lá prestar o serviço. Se for simplesmente a entrega do bem para o cara utilizar, não vai haver a cobrança do ISS. Ok? Aí salão de festa, enfim, porque aí a exploração de salão de festa, de centro de eventos, é um serviço que está sendo prestado, não apenas a disponibilidade do local. E aí segue. Questão de não cumulatividade do ISS, a lei complementar vai estabelecer que isso acontece muito em construção civil, a chamada subempreitada. Você contrata uma empresa para realizar uma obra, a empresa pega parte daquela obra e subcontrata para um terceiro fazer aquela parte da obra, chamada subempreitada. Então, a lei hoje permite que você pegue o ISS e o valor do serviço que foi cobrado lá daquele subempreiteiro e desconto no total do seu serviço. Então, vamos supor, o cara foi contratado para executar uma obra no valor de R$100 mil. Aí ele pegou parte daquela obra, subcontratou um que custa 20. Então, aqueles R$20 mil, o cara sujeito lá vai ser tributado pelo ISS, paga o ISS sobre os 20 mil da nota fiscal que ele emitiu. Então, dos 100 mil reais, eu vou descontar os 20 dele e vou pagar o ISS apenas só sobre os 80. Então, descontando essa subempreitada, certo? É uma forma de aplicar não cumulatividade para o ISS, tá? A discussão aqui, lá do fim da aula, só para a gente fechar. Discussão acerca do que eu falei para vocês sobre o que foi revogado, que permanece na legislação do lei complementar no decreto de 406, a necessária adaptação da legislação municipal para se adequar à lei complementar 116, e aí vem a taxatividade da lista, que eu já tratei para vocês, a fato gerador do ISS, que independe dessa denominação do serviço, basta que se caracterize o serviço ali da lista anexa à lei complementar. A questão da territorialidade, né, os limites da incidência, que estão estabelecidos também na lei complementar. A questão tem uma discussão que diz que quando você tributa o serviço proveniente do exterior, estaria extrapolando os limites da territorialidade, estaria infringindo esse princípio. Mas o entendimento da lei é que o serviço está sendo prestado aqui. Então, para esse serviço, a regra seria no local da prestação do serviço. Por isso que seria tributado pelo ISS. Essa questão de exportação e prestação em região de emprego já tratei com vocês. Local de incidência também eu já falei. Aqui é um detalhe sobre isso. Recolhimento das retenções, a necessidade de fazer essas retenções, que é até uma forma de facilitar a receita. É muito mais fácil eu cobrar do responsável tributário que toma o serviço do que dos vários prestadores de forma pulverizada. Então, é uma forma de simplificar a arrecadação. Tá? Então, por isso que as legislações estabelecem essa retenção de serviço para algumas atividades. Tributação dos liberais nós já falamos. Serviço de engenharia, a alíquota nós já tratamos. Algumas outras alterações aqui não convém. E aí só alterações que nós já tratamos também da lei complementar 157, que eu vou chamar a atenção apenas para um ponto. Nós já falamos da alíquota mínima de 2%,
Mas eu quero chamar a atenção dessa item 3 aqui, ó. Proibição de isenção. Os municípios estão proibidos desde 2017 de dar isenção de ISS. Qual é a finalidade dessa medida? Acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Então, o município fulano vem se estabelecer aqui no meu município. Campina fez isso com essas empresas de call center. Para atrair as empresas de call center para cá, ela ofereceu isenção do ISS. Então, por isso que elas vieram se instalar aqui. Pode estar em qualquer lugar do mundo, prestar serviço de call center, então vai onde é mais barato. Vieram para cá. Só que em 2016, a Lei Complementar 157 proibiu, com vigência a partir de 2017. Então, a partir de 2017, todas essas isenções foram revogadas. E aí passaram a ser tributados, porque se assim não fizesse, a própria Lei Complementar 157 estabelece como crime de responsabilidade fiscal. Ato de improbidade administrativa. Tá? Então, é algo de se destacar que está aí na Lei Complementar 157. Ok? Dúvidas? Todas ou nenhuma? Até agora, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então é isso. Leiam esse material do ISS. Eu recomendo que vocês peguem uma doutrina. Na biblioteca virtual da faculdade tem uns bons materiais, doutrina lá disponível. Vocês podem pegar. Pega esse capítulo que trata do ISS. Na próxima aula nós vamos tratar sobre ITBI e, se der tempo, nós falaremos sobre o IPTU. Você não fica para a aula posterior, mas vamos tentar tratar dos dois na próxima aula, para a gente ir encerrando o nosso conteúdo, que estamos nos guiando, nos direcionando para o final do nosso semestre, né? Então, leiam esse material, façam estudo, para que, eventualmente, se tiver alguma dúvida, vocês tiram na próxima aula, ok? Ponham os seus nomes aí no chat ao lado, que é para a gente registrar a presença, e agradeço a audiência e a participação de todos nessa aula de hoje. Boa noite, professor, e obrigado. Boa noite. Eu vou disponibilizar a gravação